Boa noite, eu sou Marcelo Militão, você está acompanhando o programa Cidadão Tropical. Algo que tem muita gente com dúvida é com relação ao aluguel, tanto aluguel residencial como comercial, né? Sem dúvida. Porque tem muita gente falando, não estou ganhando nada, não vou pagar, certo? Tem. E aí, como é que fica? Essa pergunta ela é muito rotineira e já tem inúmeras decisões já no estado de São Paulo, no Paraná e em vários outros. Isto porque o empresário, ou o inquilino, né, o locatário, aquele que pleiteia uma redução ou simplesmente deixar de pagar um aluguel, ele se baseia muitas vezes na situação de força maior, por si só. O que está errado, né? O que deve fazer esse determinado inquilino é apresentar a realidade do seu caso para o juiz e dizer que, juiz, olha, no meu caso, como por exemplo, um restaurante, né? Ou um comércio, um buffet, por exemplo, esses dias me perguntaram, um buffet não tem mais atendimento, né? Então eles estão com as atividades suspensas, sem previsão de retorno. Isso mesmo quando voltar comércio, essas coisas, eles não podem. Exato, em praticamente todo o Brasil está assim. Então esse tipo de atividade, ele acaba sofrendo um impacto direto dessa situação de força maior. E aí, o que se deve fazer é, primeiro, negociar diretamente com o locador, ou seja, aquele que é o locador mesmo, o proprietário do imóvel. Negocia. Não há nenhuma decisão melhor, isso todos os melhores advogados do Brasil estão dizendo isso. Não há nenhuma decisão melhor do que aquela que for negociada entre credor e devedor. Porque você não deixa o judiciário, um terceiro, decidir sobre esse litígio. Então, ele, locador, né, e inquilino, locatário, portanto, devem conversar e ajustar. Ah, mas vamos reduzir em 30%, reduzir em 50%, por exemplo, ou reduzir a zero, né, por alguns meses, e isso depois não precisa ser pago, ou vai ser pago diluído nas parcelas seguintes, ou vai ser pago ao final, como se fossem 3 meses a mais, por exemplo, né, lá na relação de locação. Por que a melhor decisão? Porque o judiciário está tendo decisões para todos os lados. Tem algumas decisões judiciais, por exemplo, que dizem que não pode o judiciário decretar ou declarar a moratória, que seria a inadimplência automática. A situação de força maior, ela pode impactar no rompimento, e isso é um ponto muito importante. A situação de força maior, ela pode provocar o rompimento do contrato. Então você tem que, por exemplo, um buffet, tem que naquele dia estar disponível e receber toda a minha família lá para um jantar, por exemplo. Mas o buffet não pode abrir, por quê? Porque tem uma regra municipal, por exemplo, que diz que está proibido. Então ele, consumidor, tem o direito o quê? De rescindir o contrato. Isso sem multa, sem penalidade para qualquer pessoa, né? Então esse é um cenário. Outro cenário completamente distinto são as situações em que você pode cumprir, mas de uma maneira diferente. Então, quando tem uma situação de força maior, você tem a possibilidade de ter um rompimento do contrato, sem multa, sem punição para qualquer pessoa, ou você ter a possibilidade de rever a cláusula. E aí entra o judiciário, que o judiciário vai poder dizer, não, eu vou reduzir em 30% o valor do aluguel, por exemplo, em 50%. Então, não necessariamente é bom deixar ir ao judiciário, porque não se sabe ao certo qual impacto pode ter em razão disso. Dr. Jossam Batistucci, chegamos ao fim do programa Cidadão Tropical. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui. Grande abraço.